Olá! Estamos iniciando mais uma série das nossas séries sobre a mulher. Hoje nós vamos abordar um tema importante devido à frequência de busca de ajuda, que é menstruação na adolescência. Mais uma frase das nossas reflexões e para as nossas reflexões. Já que estamos de passagem, vamos deixar boas pegadas. Reflitam, porque isso é importante. Então, primeiro, a conceituação que é adolescência, de que idade é adolescência. Então, nós temos a definição da Organização Mundial da Saúde, que diz que a adolescência vai de 10 a 19 anos. Depois nós temos o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que ela vai de 12 aos 18 anos completos. E tem um grupo que diz que a adolescência vai dos 10 aos 24 anos. Por quê? Porque o amadurecimento cerebral termina entre 24 e 25 anos. Então, nós vamos falar sobre, dar um conceito também sobre puberdade, que é diferente de adolescência. A puberdade, ela vai do período de transição entre a infância e o período reprodutivo, a menarca. Ela pode ser precoce ou ela pode ser tardia. Então, puberdade precoce é quando ela acontece antes dos 8 anos. E puberdade tardia é quando a menarca não ocorre até os 14 anos, ou seja, a menina não menstrua até os 14 anos e não tem os caracteres sexuais secundários, que são o quê? Mama, pelo axilar, pelo no púbis, a mudança da forma do corpo da mulher. Então, aí ela é chamada de puberdade tardia. Então, só para voltar a lembrar para vocês, porque é daqui que nós vamos partir muita coisa sobre essa menstruação, aquele vídeo que eu abordei na fisiologia da mulher, que é o eixo córtex, hipotálamo, hipófise, ovário. Então, no ovário ocorre a ovulação, produzindo os hormônios estrogênio, progesterona e testosterona. O que acontece sempre na adolescência? Esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário ainda não amadureceu. Então a gente chama de imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Se não há amadurecimento do eixo, não há ovulação, em grande parte dos casos, e não há menstruação. Aqui um quadro, esse quadro é do professor Leon Speroff, um americano, para mim, a maior autoridade mundial em ginecologia,
ginecológica que mostra os episódios da puberdade. Então, o botão mamário, aquele início da menstruação na mama, ocorre em média aos 10 anos e meio. Mais tarde eu vou falar que pode vir mais cedo ou mais tarde e vocês entenderão. Os pelos pubianos, em média aos 11 anos, que eles iniciam e tem um crescimento rápido a partir dos 11 anos e 4 meses. A menarca, com uma média de 12 anos e 8 meses. Então, aquele botão mamário que iniciou aos 10 anos, completa a mama adulta em torno dos 14 anos e 6 meses. E aquele pelo pubiano que iniciou aos 11, torna-se um pelo pubiano adulto, que são pelos mais espessos, mais grossos, em torno de 13 anos e 7 meses. Então, essa sequência é importante que vocês saibam. Aqui nós temos um quadro que, devido à anovulação, há uma coisa que a gente chama de hiperandrogenismo funcional temporário. Ou seja, não havendo ovulação, os ovários produzem anormalmente estrogênio, progesterona e testosterona. Então, como não há a ovulação, nós temos transtorno da menstruação, todos eles, encurtamento de ciclo, alongamento de ciclo, todo. Temos a presença da famosa acne da adolescente, a seborreia. E outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é sobre o que nós abordamos antes, sobre os fatores periféricos da mulher. Então aqui nós temos que a primeira menstruação da mulher, ou menarca, surge quando a mulher tem em torno de 24% do peso dela em gordura. O que significa isso? A mais magra vai vir mais tarde, a mais gordinha vai vir mais cedo. Por quê? Porque, como eu disse antes, a gordura é um fator produtor de hormônio. Então, alguns dados para vocês terem uma ideia. O que eu disse? A menarca, quando a mulher atinge 25% do peso em gordura. Olha aqui que número impressionante. 85% dos ciclos na adolescente são ciclos anovulatórios. No primeiro ano, após a menarca. E 59% permanece anovulatório até os 3 anos. Então, ciclos anovulatórios significam que adolescentes têm, em 85% dos casos, no primeiro ano e até 59%, até o terceiro ano, alterações da menstruação. Por quê? Porque há uma imaturidade do eixo hipotálamo hipófise ovário. 40% das adolescentes, os ovários estão policísticos com irregularidade
significa o quê? Que não se deve fazer diagnóstico de ovário policístico em adolescente. Os ovários das adolescentes deixam de ser policístico aos 22 anos ou até 10 anos após a menarca. E o que a gente tem visto? Médicos fazem ultrassom de adolescentes e botam na cabeça delas a doença chamada de ovário policístico. Isto é uma aberração. Não deve ser feito. 50 a 80% dos ovários que estão policísticos são nas obesas. Ou seja, aquelas que têm um índice de massa corporal maior do que 27. Mais uma vez, mostrando a importância da gordura na regulação do ciclo menstrual da adolescente. E um número impressionante, 30 a 35% tem síndrome de resistência à insulina e 27% das anovulações são por disritmia temporal. Então, esses 30 a 35% de síndrome de resistência à insulina são importantes diagnosticar. Em vez do médico estar pedindo essas bobagens de dosagem de hormônio, essas coisas, porque isso não tem o menor sentido. Nem ficar fazendo ultrassom para ver se tem ovário assim, policístico ou não, atentar para a síndrome de resistência à insulina. Por quê? Porque é uma alteração grave da adolescente que precisa ser melhorada. Para vocês terem uma ideia, adolescentes com síndrome de resistência à insulina, sem diabetes, têm 2 vezes mais risco de ter doença cardiovascular na idade adulta. Tem infarto, tem derrame. E com diabética é 5 vezes. Então, nós temos que diagnosticar para quê? Tratar, enxergando essa adolescente aos 40, 50, 60 anos, que é quando a complicação surge. Lembrando que eu sempre digo, medicina é preventiva. Quando a gente tem um sangramento severo, muito acentuado, nós temos que afastar problemas de coagulação. Outra coisa a gente vê com frequência na alteração de ciclo menstrual: o uso de medicamentos, tranquilizantes, remédio para vômito. Outra coisa, o fator emocional. Então, vocês lembram que eu disse que o córtex cerebral é o que começa a liberação dos hormônios. Então, se há uma alteração emocional, altera todo o eixo de córtex, hipotálamo, hipófise, ovário. Eu achei essa frase do Léo Speroff, que é aquele que eu disse que para mim é o melhor endocrinologista ginecológico do mundo,
de que, porque há muitas causas de ovulação, de ovário, há muitas causas de anovulação, há muitas causas de ovário policístico. Eu, particularmente, não peço definitivamente ultrassom em adolescente. Por quê? Porque não tem sentido nenhum. Não peço exames de hormônio, de dosagem, que é tudo bobagem, porque as alterações são esperadas pelo eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Então eu vejo demais os médicos insistindo em ovário policístico. Hoje mesmo eu tive um caso que me assustou muito. Uma adolescente de 16 anos com transtorno menstrual, diagnosticada com ovário policístico, foi dado a ela pílula por 6 meses. O médico disse que ela tinha ovário policístico. Após 6 meses de pílula, bloqueou-se o eixo hipotálamo, hipófise, ovário e, óbvio, claro, os ovários voltaram ao normal. Se essa paciente para com a pílula, possivelmente esse eixo voltará a ficar irregular, os ovários voltarão a ser policísticos. Então, a orientação do médico é para que ela fizesse ultrassom de 6 em 6 meses. Eu fiquei assustado. Então, o que eu fiz? Conversei com ela e com a mãe. Conversei, orientei e mostrei, e ela saiu tranquila. Eu disse a ela: você não tem ovário policístico. Você tem uma imaturidade do seu eixo que pode levar seu ovário a ficar policístico. Tratamento. O tratamento, ele deve ser individualizado para cada caso. Ou seja, eu tenho que resolver o problema daquela adolescente que me procura. Se ela procura com ciclos de 2 a 3 meses e que não tem nenhuma outra alteração, eu até brinco com ela: ô minha filha, parabéns, quanto menos você menstruar, melhor é para você. Essa história que a gente escuta de mães, de parentes, de que o sangue que não sai vai para a cabeça, que tá, isso é uma burrice total. Quando a mulher tem a queixa dela é de um fluxo com menos de 21 dias, eu tenho que intervir. Por quê? Porque ciclo de menos de 21 dias leva à anemia. Lembrando a vocês que a maior causa de anemia na mulher é por menstruação. Se eu tenho um adolescente que me procura com cólica menstrual, eu vou dar a elas medicamentos que inibem as prostaglandinas, que são substâncias produzidas no útero que levam à cólica, para que alivie essa cólica. Se adolescente tem vida sexual ativa, pílula. Por quê? Porque a pílula, eu sempre brinco, olha, você vai ter um santo remédio. Você vai normalizar seu ciclo,
acabar com a sua cólica e evitar a gravidez. E aqui eu gostaria de fazer um comentário. Cismaram na medicina que pílula para adolescentes que tem o famigerado ovário policístico é Diane, ou Selene, essas pílulas. Burrice. Nada disso é verdade. Qualquer associação de estrogênio e progesterona que a gente der vai bloquear o eixo hipotálamo, hipófise, ovário e vai normalizar tudo. Por que não essas pílulas? Porque o estrogênio dessa pílula, o etinilestradiol, tem uma dosagem de 35 microgramas de hormônio. É muito alta. Tem risco de embolia, trombose. Então nós temos pílulas com 15, com 20, ou seja, a metade da dose de hormônio que vai resolver o problema do mesmo jeito. Então vamos acabar com isso. Tem que dar Diane. Não é verdade. Que tenham gostado. O intuito é de retirar dúvidas, orientar as adolescentes, orientar as mães para que o que eu tenho visto é que o maior problema das menstruações nas adolescentes são as mães, que ficam inseguras, tensas e põem na cabeça das adolescentes. Quanto aos exames, e como eu já disse, eu não peço essa dosagem de hormônio, essas bobagens todas. O único exame que para mim é essencial, é importante, é barato, chama-se MODS. Por quê? Porque se adolescente menstruou, o eixo dela, hipotálamo, hipófise, ovário, existe, o útero existe, e esse quadro hormonal é um quadro temporário. Obrigado a todos.